Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à edição da Instrução Normativa 2164, de 27 de outubro agora, que trata sobre o programa auxiliar de apuração de imposto de renda da pessoa física incidente sobre operações de renda variável. Vai se denominar esse programa de REVAR. Ele dispõe sobre o envio das informações para a Receita Federal de todas aquelas transações de mercado de ações e mercado de capitais que são negociadas pelos contribuintes pessoas físicas. Essas informações deverão ser enviadas pelas centrais depositárias de títulos de ações e outros títulos, condicionada o envio dessas informações por essas centrais para a Receita, elas estão condicionadas a uma autorização prévia por parte dos investidores. Então, essas centrais elas não poderão mandar essas informações de transações realizadas pelos contribuintes sem que esses contribuintes autorizem o envio dessas informações para a Receita Federal, até mesmo por questões da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, uma vez autorizado, todas as transações realizadas pelos contribuintes serão, os dados dessas transações serão enviados para a Receita Federal através do programa REVAR. São transações relacionadas a operações com ações, certificados de depósito de valores imobiliários, certificado de depósito de ações, ouro, ativo financeiro, direitos de recibo de subscrição, cotas de fundos, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em ações, fundo de investimento em participações, e outras transações realizadas até derivativos por essas instituições. O envio das informações, elas serão realizadas até o 10º dia após a realização das operações ou o primeiro dia útil subsequente ao referido dia, se esse cair em dia não útil. Essas transações, existe um cronograma, então a declaração ela começará a entrar em vigor de forma experimental a partir de janeiro de 2024, e de forma definitiva já a partir de 2025. Então, no período de janeiro a março de 2024, deverão ser enviadas as informações relativas aos ativos em custódia na data de 31 de dezembro de 2023. E também, entre janeiro a março de 2024, as informações relativas àquelas operações realizadas a partir de 1º de janeiro de 2024 por investidores, incluídos na versão inicial do programa. Então, o que significa que a partir de abril de 2024, os contribuintes já poderão apurar os ganhos e o imposto de renda incidente sobre esses ganhos de renda variável através do programa REVAR. É lógico que, como eu disse antes, isso é uma opção dos contribuintes de autorizarem ou não o envio dessas informações para o REVAR. A partir de abril, então, vai ser enviado para a Receita Federal, de forma já sistemática, todas as informações sobre a negociação desses ativos, a posição dos contribuintes e as operações realizadas dia a dia, para que os contribuintes, pessoas físicas, possam depois, mensalmente, acessar essa base de dados lá no sistema do REVAR e fazer, então, a geração do ganho de renda variável e a geração do DARF relativo ao pagamento desse imposto. A partir de janeiro de 2025, já vai estar implantado praticamente automático todos esses dados e os contribuintes poderão, então, já fazer automaticamente esses cálculos. É lógico que isso aqui é uma fase, como vocês viram, vai ser implantado de forma gradativa, a partir de janeiro de 2024 de forma experimental e depois, a partir de janeiro de 2025, de forma definitiva. Como eu disse antes, é mais um programa auxiliar para a Receita Federal que vai possibilitar uma fiscalização mais eficaz
de toda essa tributação da base de ganhos de renda variável por parte dos contribuintes pessoas físicas. Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir seriam esse. Fique agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André na área estadual e previdenciária. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nessa parte do painel da CCA, vamos comentar algumas notícias e alterações na legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul publicadas na semana passada. A primeira diz respeito às alterações a partir de 1º de fevereiro de 2024, quanto aos valores para cálculo do ICMS dos combustíveis, inclusive biodiesel. Foi aprovada pelo CONFAS a alteração do convênio 199, aquele lá de 2022, que dispõe sobre o regime de tributação monofásica do ICMS a ser aplicado nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar 192 do mesmo ano e estabelece procedimentos para o controle, apuração, repasse e dedução do imposto. Especificamente sobre a alteração que ocorrerá então, a partir de 1º de fevereiro de 2024, as alterações dizem respeito a alíquotas que, na verdade, agora é identificada por valor do ICMS para diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo e gás natural. Inclusive, o derivado do gás natural serão alteradas para os seguintes valores. Para o diesel e biodiesel, em R$ 1,0635. Para o GLP e o GLGN, inclusive o derivado de gás natural, em R$ 1,4139. As alíquotas são fixadas em quilogramas para o GLP e o GLGN e em litro para os demais combustíveis, diesel e biodiesel. Também será alterado o valor do ICMS pelo regime de tributação monofásica, de igual modo, a ser aplicado nas operações com gasolina e etanol anidro combustível, que a partir de 1º de fevereiro de 2024, as alterações do ICMS relativamente às alíquotas para a gasolina e o etanol anidro combustível ficarão instituídas e fixadas em 1,3721 por litro. Também tivemos uma notícia divulgada no site da Secretaria da Fazenda do Estado em 20 de outubro de 2023, destacando que as empresas de cidades como Arroio do Meio, Colinas, Encantado, Mussum, Roca Salles e Santa Teresa poderão pagar o ICMS referente a julho, agosto e setembro deste ano, até o dia 28 de dezembro, sem incidência de juros e multa. Para que o requisito seja atendido, o imposto precisa estar vencido a partir de 2 de setembro de 2023. A medida foi solicitada pelo governo ao Comitê Gestor do Simples Nacional com a publicação do novo calendário de pagamentos para contribuintes de cidades declaradas em situação de calamidade pública aqui no estado do Rio Grande do Sul. Com isso, pequenas e médias empresas ganharam fôlego para reorganizar o fluxo financeiro e concentrar esforços na retomada dos negócios. Para esclarecer dúvidas, a Receita Estadual, conforme a mesma notícia, criou um link no seu site, onde na seção com orientações sobre as empresas, como elas devem proceder para usufruir das medidas tributárias anunciadas pelo governo. E o link está sendo permanentemente atualizado. Já sobre a isenção do ICMS nas doações, a isenção ficou restrita às saídas internas
no estado do Rio Grande do Sul, sendo acrescentadas condições ainda para a concessão deste benefício do ICMS nas saídas decorrentes de doação de gêneros alimentícios e excedentes de alimentos. No texto legal anterior, não havia essa restrição, onde poderia ser aplicado também nas saídas interestaduais. Agora, somente nas internas. Para fim de aplicação desta isenção, as saídas deverão ser destinadas a entidades que atendam a segmentos populacionais em situação de exclusão ou vulnerabilidade. Ou seja, a insegurança alimentar e que tenham, obviamente, condições de receber os alimentos, ou seja, especificamente para órgãos da administração pública direta, estadual ou municipal, instituições privadas com certidão de registro atualizada, conforme disponibilizado no site da Secretaria de Assistência Social do Estado Gaúcho. Com relação à alteração de códigos fiscais de operações e prestações, tivemos a inserção na descrição dos CFAPs 1905 e 5905 da expressão outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros no regulamento ICMS, possibilitando a sua utilização, ou seja, a utilização desses códigos em remessas e retornos de depósitos não enquadrados como armazém geral ou depósito fechado. Na última informação que transmitimos agora, temos a alteração que diz respeito à tributação do ICMS das bebidas, considerando que foi fixado com aplicação a partir de 1º de novembro de 2023, portanto esta semana, para fins de substituição tributária, a lista de preços finais ao consumidor de bebidas relacionadas no regulamento do ICMS. Então eram essas as informações da área fiscal vinculada ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André fará os comentários sobre as alterações da legislação previdenciária. Desejamos então um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Em razão das enchentes ocorridas no nosso estado, o governo federal autorizou a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do Fundo de Garantia, referentes às competências de outubro de 2023 a janeiro de 2024, para os empregadores situados em 20 municípios do estado do Rio Grande do Sul, alcançados por estado de calamidade pública reconhecido pela Portaria 2852 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Os depósitos referentes às competências suspensas serão realizados em até 6 parcelas, a partir da competência março de 2024. Apenas gostaríamos de lembrar os interessados que durante a pandemia ocorreu suspensão semelhante a essa, e para muitos empregadores foi uma experiência catastrófica. Em muitos casos, quem optou pela suspensão naquela oportunidade, até hoje permanece com débitos em aberto na Caixa Econômica Federal. Então, tomem muita atenção. Quem tiver interesse em obter a relação dos municípios incluídos na referida portaria, pode contatar-me aqui na CCA Bernardon. Agora gostaríamos de alertá-los que os empregadores já podem acessar nos sites da Previdência e da Receita Federal do Brasil o resultado do processamento do FAP, Fator Acidentário de Prevenção, com vigência para o ano de 2024. Informamos que o FAP atribuído aos estabelecimentos pelo Ministério da Previdência Social poderá ser contestado perante o Conselho de Recursos da Previdência Social, exclusivamente por meio eletrônico, através de formulário que estará disponibilizado no site da Previdência e da Receita Federal.
Essa contestação deverá versar exclusivamente sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos que compõem o cálculo do FAP. O formulário eletrônico de contestação deverá ser preenchido e transmitido no período de 1º de novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023. Outro alerta importante: a partir de 1º de outubro desse ano, teve início um novo evento do E-Social para os empregadores prestarem as informações relativas aos acordos e decisões proferidas nos processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Devem ser informados os processos que tenham decisões condenatórias ou homologatórias de acordo que se tornem definitivas a partir de 1º de outubro de 2023, ainda que o processo tenha se iniciado antes dessa data. Devem informar os dados dessas decisões todos os empregadores, pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os empregadores domésticos, MEI e segurados especiais. Até então, os débitos das contribuições previdenciárias e contribuições sociais devidas a terceiros decorrentes das reclamatórias trabalhistas eram declarados na GFIP e recolhidos por meio da GPS. Agora, então, a partir de 1º de outubro, esses débitos serão declarados na DCTF Web com recolhimento por meio do DARF numerado, que é gerado automaticamente com a entrega da DCTF Web. Importante observar que ainda deverão ser utilizadas GFIP e GPS para as decisões terminativas condenatórias ou homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho até a data de 30 de setembro de 2023, ainda que o recolhimento seja efetuado após 1º de outubro de 2023. Ocorrendo o FGTS a depositar incidentes sobre os valores de remuneração reconhecidos no processo judicial trabalhista, o reclamado deverá recolhê-lo normalmente por meio da GFIP até que essa seja substituída pelo FGTS digital, e isso ocorrerá em janeiro de 2024. E para informar o resultado do processo trabalhista no E-Social, os empregadores ou um terceiro autorizado, quer seja o contador ou advogado da empresa, por exemplo, poderão utilizar, além de seus sistemas próprios de gestão da folha, o portal web do E-Social. O governo federal criou um módulo web exclusivo de processos trabalhistas que pode ser utilizado por todos os empregadores, pessoas físicas ou jurídicas, MEI e empregador doméstico. Por fim, uma ótima notícia a todos. Esse ano de 2023 será o último ano da DIRF. A partir de 2024, os registros da DIRF serão substituídos pelos eventos da série R4000 da FDR-INF e pelos eventos S1210 e S2501 do E-Social. Essas seriam as informações que gostaríamos de transmitir no painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma excelente semana.